Então agora eu quero estudar com vocês os artigos de 29 a 38 da LDB, os artigos de 29 a 38, que vai falar um pouco sobre a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação profissional de nível médio e a educação de jovens e adultos. Bom, é importante que você esteja lendo todos esses artigos, mas eu vou falar assim rapidamente um dos pontos mais importantes que são citados aí dentro de cada um desses níveis e modalidades da educação, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre a educação infantil. Depois, o que podemos falar a respeito do ensino fundamental, do ensino médio, dentro do ensino médio, nós temos aqui a educação profissional, técnica, de nível médio, e também podemos falar sobre a questão da educação de jovens e adultos. Nesses artigos aqui do 29 ao 38. A respeito da educação infantil, é colocado ali na LDB que ela atende a criança de 0 a 5 anos, nas instituições, a creche, de 0 a 3 anos e as escolas pré-escola de 4 e 5 anos, tá bom? Então aqui ela é dividido em duas etapas, de 0 a 3 anos, são as creches, e 4 a 5 anos na pré-escola. Qual é o objetivo da educação infantil, pessoal? O objetivo da educação infantil é avaliar, dar prova para o aluno, passar ele de ano? Não. A educação infantil, ela trabalha com o desenvolvimento do educando em todos os aspectos sociais, físicos, psicológicos, de relacionamento, de interação, porque são os anos iniciais da vida da criança em que as avaliações elas devem ser feitas de forma a acompanhar a evolução do desenvolvimento da criança. Então, nessa etapa da educação, não pode existir essas questões de nota, de aprovação de ano, de reprovação de ano, e sim são elaborados relatórios, pareceres de acompanhamento do desenvolvimento da criança nessa etapa da educação infantil. No ensino fundamental, a legislação coloca, a LDB coloca que ela é obrigatoriamente de 9 anos. Lembra que a gente falou que isso foi mudado? Anteriormente, anterior à lei que mudou, a obrigatoriedade para 9 anos, foi a Lei 11.274 de 2006, que ela coloca a obrigatoriedade da criança a partir dos 6 anos de idade estar matriculada no ensino fundamental, obrigatoriamente de 9 anos. Qual é o objetivo do ensino fundamental? O ensino fundamental, ele acompanha essa mesma linha de objetivos da educação infantil, só que aqui já entra conhecimentos mais científicos, A criança já aprende a questão da alfabetização, dos cálculos, de conhecimentos científicos, regionais, locais, e já começa a entrar a questão da avaliação no sentido de aprová-lo para um próximo nível. Se for em ciclo, dele passar para um próximo ciclo, se for séries anuais, do educando ser aprovado para uma série posterior, se nós lermos aqui no artigo 32, fala que quais os objetivos do ensino fundamental? É o desenvolvimento da capacidade de aprender, compreensão do ambiente natural e social, também o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, adquirindo conhecimentos e habilidades para formar atitudes e valores, também o fortalecimento dos vínculos da família, de solidariedade humana e tolerância na vida social. Esses são os objetivos colocados na LDB
para o ensino fundamental, certo? Então, o ensino fundamental ele tem a duração de 9 anos, então o educando ele passa para um outro nível obrigatório da educação básica, que é o ensino médio. O ensino médio, ele tem duração mínima de 3 anos, tá? Vou colocar aqui na frente, a duração mínima de 3 anos. E o ensino médio, ele tem além de continuar a questão do ensino fundamental, de aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, ele também pode habilitar o educando para uma profissão técnica de nível médio. O aluno pode fazer, além da formação do currículo da Base Comum Nacional do ensino médio, ele pode também, junto com esse curso, ele pode estar fazendo um curso técnico nessa modalidade de educação profissional e técnica. O artigo 35 fala a respeito das finalidades do ensino médio. Fala aqui, olha, consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, a preparação para o trabalho do educando como cidadão e preparando para o trabalho, para o mundo do trabalho. Fala também da compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos para a sua formação ética, para a sua autonomia intelectual e do pensamento crítico. Fala do currículo, nós já falamos um pouco sobre o currículo do ensino médio num vídeo anterior, da questão da obrigatoriedade, da filosofia, da sociologia e todos aqueles outros currículos, língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico, natural, educação física, artes, tá bom? Então isso tem que estar aí no currículo do ensino médio. Quando nós falamos, eu só vou apagar aqui um pouquinho para a gente poder falar da questão, vou colocar mais para baixo aqui, a questão do EJA, da educação de jovens e adultos. Quando nós falamos na questão da educação profissional técnica de nível médio, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de forma articulada e de forma subsequente. De forma subsequente. A forma articulada, ela pode acontecer de maneira integrada. Já vou explicar para vocês aqui o que significa cada uma dessas formas aqui. Ou concomitante. Para você que fizer um concurso público para os institutos federais, essas questões costumam ser muito cobradas, porque fala a respeito da educação profissional de nível médio, que é uma das linhas de atendimento dos institutos federais no Brasil, e muitas questões caem a respeito dessa forma que a educação profissional pode acontecer em relação ao nível médio. A forma articulada, integrada, significa o quê? O aluno faz na mesma instituição o ensino médio e a educação profissional, mas não por exemplo, 3 anos da educação de base nacional comum, curricular, e mais 1 ano de educação profissional, ou 3 anos e mais 2 anos de educação profissional. Não. Ela tem que acontecer de forma articulada. O que significa isso? Os currículos elaborados para esses cursos, eles devem acontecer de forma que o aluno esteja aprendendo sobre o conteúdo da sua profissão desde o primeiro ano do ensino médio, certo? Então, costumam ter durações de 4 anos, até mesmo de 3 anos, porque aí a base nacional curricular, que pede aí uma exigência de 2.400 horas, ela vai ser articulada com a carga horária do curso profissional. Existe um catálogo nacional de cursos profissionais, e aí ele vai estabelecer a carga horária para cada formação técnica, certo? Aí seria um outro momento que poderíamos estudar a questão desses catálogos nacionais, né, de cursos técnicos, para entendermos por eixo tecnológico como que cada curso exige tanto uma base curricular, como podemos dizer assim, uma estrutura comum para esses cursos, para essa formação, e a carga horária que o curso precisa ter para que o educando seja, ao concluir o ensino médio, ele tenha condições de receber a certificação como técnico em uma área específica na qual ele cursou, certo? Então, articulada,
acontece de forma integrada, quando o educando faz aí os componentes curriculares da educação profissional ao mesmo tempo que os componentes curriculares da base comum curricular nacional, na mesma instituição, né, claro. E aqui a concomitante é quando o educando faz o ensino médio em uma instituição, onde o ensino médio ele acontece apenas de forma básica, de 3 anos, comum, e a educação profissional ele faz em outra instituição. Aí ele vai estudar pelo menos 1 ano e meio a 2 anos em outra instituição de educação profissional, para que ele possa fazer esse curso. E aí, ao final do ensino médio, ele conclui também o seu curso profissional e recebe a formação de técnico na área que ele fez. A certificação de ensino médio, ele vai receber na instituição na qual ele realizou ali o ensino médio. E a certificação do curso profissional, ele recebe na instituição, então ele vai ter aí 2 certificados. E interessante que para receber a certificação de educação profissional técnica realizada em modalidade concomitante, ele precisa necessariamente apresentar a certificação de que ele concluiu o ensino médio em outra instituição concomitantemente, ao mesmo tempo, certo? A forma subsequente, ela acontece após a conclusão do ensino médio. Então, obrigatoriamente, para que o educando, para que o cidadão realize um curso de profissional de modalidade de formação técnica de forma subsequente, ele precisa apresentar no ato da sua matrícula a comprovação de que ele já concluiu o ensino médio, certo? Ele já concluiu o ensino médio, então ele pode realizar esse curso. O curso subsequente, ele costuma ter também a duração aí em torno de 1 ano e meio a 2 anos. E o educando ele precisa ter essa comprovação. Não é como concomitante. O concomitante, para matricular-se, ele precisa estar cursando o ensino médio. E o subsequente, ele precisa ter concluído o ensino médio, certo? E agora, para falarmos aqui da questão da educação de jovens e adultos, o que é a educação de jovens e adultos? A educação de jovens e adultos, ela é destinada àqueles cidadãos que não tiveram oportunidade em idade própria de concluírem os seus estudos em nível de educação do ensino fundamental ou de nível médio. E muitos que até não passaram nem mesmo pela alfabetização. O governo ele tem que prover vagas, escolas que trabalham com essa modalidade de educação de jovens e adultos, para que o cidadão ele possa fazer em um tempo mais curto o ensino fundamental ou o ensino médio, uma duração menor, mas que ele esteja atendendo os requisitos da sua formação. Atualmente, o Enem, você pode conseguir o cidadão que tem a partir de 18 anos, se ele realiza a prova do Enem e ele alcança a nota necessária, ele pode pedir a certificação do ensino médio. Olha só que interessante, ele nem precisa mais cursar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio numa escola de educação de jovens e adultos. Ele pode ter concluído o ensino fundamental, nunca ter se matriculado no ensino médio e a partir dos 18 anos ele pode se inscrever para realizar a prova do Enem e alcançando a nota necessária na redação, tanto nas questões de todos os conteúdos apresentados no Enem, ele pode pedir a certificação do ensino médio. Os institutos federais são uma das instituições que concedem essa certificação. O cidadão realiza a prova do Enem, vai até uma dessas instituições credenciadoras de reconhecimento da nota do Enem para a conclusão do ensino médio, apresenta ali o seu resultado, a instituição consulta o resultado do educando na prova do Enem e dá a ele a certificação de que ele concluiu o ensino médio. Então é uma forma, porque realizando a prova do Enem, se ele domina aqueles conteúdos, subentende-se que ele não precisa mais ficar indo à escola para cursar esses conteúdos do ensino médio, mas que ele já pode receber a certificação do ensino médio e prosseguir para os estudos de nível superior, ou nessa forma aqui, profissional técnica a nível subsequente. A educação de jovens e adultos, ela vai acontecer, ela vai ser ofertada em nível de ensino fundamental,
para todos aqueles a partir de 15 anos que não conseguiram cursar o ensino fundamental em idade própria. E o ensino médio, ele vai ser a partir dos 18 anos. De 18 anos, certo? Que ele pode cursar essa educação nessa modalidade. E a legislação coloca também, olha só, muito interessante, que aqui no nosso artigo 37 e 38, que fala a respeito da educação de jovens e adultos, fala que a educação de jovens e adultos, está no parágrafo 3º do artigo 37, diz assim: a educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Então, já não é obrigatoriamente, cuidado com isso na sua prova do concurso. A educação profissional, a educação de jovens e adultos deve integrar-se obrigatoriamente à educação profissional. Não, é preferencialmente. Então, a preferência que o educando, o jovem ali, o adulto, o cidadão que não cursou em idade própria, ele consiga já fazer, concluir o ensino fundamental ou médio, já saindo com uma formação profissional, tá bom? Então aí fica a dica para que você esteja lendo os artigos 29 ao 38, que vão estar falando a respeito desses níveis aqui dentro da educação básica, tá bom?